O fone de ouvido é um item extremamente popular hoje em dia. Tem muita gente que ama usar fone de ouvido e muita gente que não consegue usar porque não gosta. Eu faço parte do primeiro grupo, então eu tenho aqui hoje um fone de ouvido Bluetooth que promete bastante. Ele é à prova da água, tem bateria pra caramba, tem anti-ruído e tudo isso por menos de R$50. Parece mentira, então bora testar. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Você está assistindo ao canal Análise Sincera com o Lucas. E antes da gente começar esse vídeo, pessoal, a gente está quase chegando na marca dos 100 inscritos. Se você puder me ajudar a bater essa meta, eu agradeço de coração. E agora voltando para o tema desse vídeo, eu tenho aqui em mãos um UltraPod Max Wireless 5.3, é esse fone de ouvido aqui, e você consegue encontrar esse fone sendo vendido por uma média de R$40, mas eu já vi ele sendo vendido a R$20 na promoção também. Ou seja, ele é um fone barato e pela propaganda ele promete ser o fone de ouvido. Então eu achei legal trazer um vídeo sobre ele. Então vamos lá, começando pelas especificações desse produto. Ele pode ser usado por 5 horas seguidas, a case dele pode carregar o fone até 3 vezes, com a carga completa, é à prova da água, tem anti-ruído ativo, o alcance de transmissão dele é de 10 metros. Em um anúncio eu vi que a bateria dele era de 400 horas. Uau, então ele ligado dura 400 horas só com a bateria da case? Errado. No anúncio tinha essa informação na descrição do produto, mas se você fosse um pouco mais para baixo na página, você encontrava a pegadinha. Numa parte de mais informações sobre o produto, ele diz ali: a bateria dura 400 horas em standby, o que significa que o fone de ouvido desligado com a bateria da case vai durar 400 horas. E essa informação eu já comprovei que é verdadeira, porque tem um tempo desde que esse fone chegou aqui, a gente só carregou ele uma vez e até agora ele está com 70% de bateria. E agora a gente vai testar cada um desses pontos que eu listei para vocês, começando pela bateria. Para testar a bateria dele, eu conectei o fone de ouvido, ele estava com 100%, como vocês podem ver, e eu fiquei escutando música até ele pedir bateria. Foram 2 horas ligado direto e ele pediu bateria com 20%. E eu analisei vários anúncios desse mesmo modelo de fone de ouvido aqui. Em todos eles, o tempo máximo que eles diziam era de 4 horas ligado direto. Alguns diziam até 5 horas. E o meu durou só 2 horas, o que eu acho muito pouco. Mas seguindo o teste, eu coloquei o fone de ouvido na case dele e a case dele estava com 69% de bateria. E ela foi de 69 a 0 em 18 minutos, o que eu achei meio estranho, então fui ver se o fone de ouvido tinha carregado alguma coisa e ele foi de 20% para 60%. O que isso quer dizer? Que com mais da metade da bateria da case, ela não deu conta de carregar o fone em 100%, sendo que era só, nesse caso, 80%, né? Porque ele já estava em 20%. Ou seja, o anúncio dizia que a case conseguia carregar o fone de ouvido 3 vezes, mas na prática ele mal dá conta de carregar uma vez. E depois de perceber isso, eu coloquei o fone de ouvido na case de novo e botei a case para carregar. Ela foi de 0 a 100% em 55 minutos e o fone também ficou totalmente carregado. Ou seja, ela carrega rápido, porém, a bateria do fone de ouvido e a carga completa da case que proporcionam mais ou menos 4 horas de funcionamento do fone de ouvido. Então eu fui dar uma olhadinha nos comentários dos anúncios, né, do pessoal que estava vendendo esse fone de ouvido. Eu olhei vários anúncios e muita gente reclamava da bateria dele. Eu vi algumas pessoas falando que a bateria dele não passava de 2 horas, vi também gente falando que a bateria da case era fraca. Então, pelo menos não foi só o meu produto que veio com uma bateria fraca. Tá, segundo ponto. Ele é à prova da água? Então, deixa eu falar para vocês. Quando um produto diz que é à prova d'água, ele tem uma marca em algum lugar escrito IP, que seria Ingress Protection ou proteção de entrada. E seguido do IP tem 2 números. O primeiro número é a proteção contra a poeira e o segundo número é proteção contra a água. No caso desse fone de ouvido aqui, vocês conseguem ver bem pequenininho aqui, ó. Está escrito IP4 Waterproof. No caso, eu não sei por que eles colocaram só IP4, deveria ser IP, um número para proteção contra a poeira, então 4 que seria a proteção contra a água dele. Mas eu vou assumir aqui que é IP4 para proteção contra a água. E esse nível de proteção só consegue se garantir contra respingos de água ou suor. Ou seja, você não consegue mergulhar com esse fone de ouvido aqui. Para você conseguir mergulhar com o fone de ouvido, o nível de proteção dele precisa ser pelo menos IP7. E ainda o IP7 só se garante a 1 metro de profundidade. Se você quiser mergulhar mais fundo, você precisa de um IP ainda maior.
Agora sobre o teste de anti-ruído dele. No caso, ele diz ser um anti-ruído ativo. E o que é isso? Basicamente existem dois tipos de cancelamento de ruído, ativo e passivo. No caso do anti-ruído passivo, é a própria construção do fone de ouvido que vai abafar o som ambiente. Então o formato do fone de ouvido, o material que foi usado para construir ele, tudo isso é pensado para abafar o som ambiente. Já o anti-ruído ativo, ele vai usar um microfone que tem dentro do fone de ouvido e esse microfone vai identificar o som do ambiente. Depois que ele detecta o ruído, ele vai gerar uma onda sonora que é exatamente inversa ao som do ruído e assim ele anula o som do ruído dentro do ouvido do usuário. Essa tecnologia gasta bastante bateria do fone, o que talvez justifique ele ter durado só 2 horas. E para testar se ele tem um anti-ruído ativo mesmo e não é só um anti-ruído passivo, eu coloquei o mesmo áudio para ouvir com o fone de ouvido, porém no primeiro teste eu usei o fone de ouvido desligado e no segundo teste eu usei o fone de ouvido ligado, porém com áudio bem baixinho só para ele ativar o anti-ruído ativo. O cancelamento de ruído ativo funciona melhor para barulhos constantes, como por exemplo o motor. Então eu fui no YouTube e pesquisei som ambiente, motor, dei um play e fiz o teste do cancelamento de ruído. E parece que sim, ele tem um cancelamento de ruído ativo. Dá para notar que o som ambiente fica mais baixo quando o fone está ligado. E se você estiver ouvindo música com o volume normal, é bem difícil de escutar o que está acontecendo ao seu redor. E por fim a gente vai testar a distância que o sinal desse fone de ouvido consegue chegar. Eu deixei o celular aqui e a gente vai ver até onde eu chego sem perder o sinal. No caso eu vou deixar o fone de ouvido aqui do lado do microfone para vocês poderem escutar o momento que ele para de receber o sinal. A agulhazinha mexeu na hora. Tá acusando que não tá com 100% da carga. Deixa eu ver se virar ele ao contrário. Ele dá resultado também. Ah, ele ao contrário não dá, tem que ser só pra um lado mesmo. Desse lado aqui ele acusa. Essa aqui tá 100%. É, pessoal, vocês viram aqui, ele já começou a dar uma pipocada. Só que ele tá funcionando, olha só. Falou que tá com baixa bateria. Isso aqui já é mais de 10 metros. Agora eu vou deixar o celular na sala e eu vou passar por duas paredes. As barrinhas ali e essa agulha. Na barrinha de cima está escrito ali Replace, Low e Good. No caso seria substituir baixo e bom. E daí a agulha vai mostrar ali, né? A bateria tem. Tá certo então, pessoal. Vocês conseguiram ver aqui. No caso eu passei duas paredes e ele já começou a pipocar. A gente está a mais ou menos 7 metros de distância do celular e o áudio fica picotando. E para finalizar, tem uma coisa que me incomodou bastante nesse fone, que é os botões dele. No caso, esse fone de ouvido usa Touch Control. Então só de encostar o dedo no fone, ele já vai pausar, avançar a música ou usar algum outro comando que ele tenha. E isso mais me atrapalhou do que ajudou. Porque eu queria ajeitar o fone no meu ouvido e toda vez que eu ia ajeitar, eu pausava a música. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta... Então vamos lá. Eu particularmente achei o fone bem confortável de usar. Eu achei ele bonito e eu acho que ele tem uma qualidade de som bem legal. E o anti-ruído dele também é bom. Porém, a bateria dele é muito triste, pessoal. 2 horas não dá pra fazer nada. A propaganda é sim enganosa, já que ela prometia 4 horas de serviço e ele só durou metade do tempo. E como eu falei no começo desse vídeo, o fone de ouvido é um item muito popular. E hoje em dia você encontra uma variedade muito grande de fones de ouvido Bluetooth, fone de ouvido normal, todos eles os mais variados preços. Então é muito provável que tenha fone de ouvido com um custo-benefício melhor do que esse aqui. Inclusive, se você souber de algum modelo de fone de ouvido legal, pode ser sem fio ou pode ser com fio mesmo, deixa aqui nos comentários. E em um futuro não muito distante, eu posso fazer um vídeo sobre os fones que vocês comentarem aqui embaixo. Tá bem, então. Qual que é o meu veredito sobre esse fone de ouvido aqui? Se você achar uma promoção por R$20 ou R$30 no máximo, dá para comprar esse fone. Se você pagar mais caro nele, não vale a pena. O que ainda dá uma salvada é que eu achei realmente a qualidade de áudio dele bem boa. Mas se você for comprar um fone de ouvido desse modelo aqui, eu já deixo o aviso para você.
a bateria dele dura bem pouco. Então, se você curtiu esse vídeo aqui, pessoal, deixa um like, se inscreve aqui no canal, eu tô sempre trazendo conteúdos nesse estilo aqui pra vocês. Então, se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder. É isso então, muito obrigado pela sua atenção e até um próximo vídeo.